Deus seja capacitado e tenha pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu exorto diante de Deus, eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo, ou inste esteja pronto, né? Aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensina. O que Paulo está falando aqui? Existe uma palavra fiel e verdadeira que você tem que viver e pregar. Existe uma palavra que tem que ser o nosso norte, e é isso que precisamos ensinar. E é muito interessante porque Paulo ele vai falar que toda a Escritura é inspirada e apta. Ele não está falando como algumas traduções que se equivocam do grego, que falam toda a Escritura, vírgula, inspirada, ou seja, tem palavras que são inspiradas e palavras que não são inspiradas. Não é isso que o texto está dizendo no original. O texto no original está falando toda palavra é inspirada por Deus. Então nós temos que encarar que toda a Escritura que nós temos em mãos veio da parte de Deus para nos corrigir, para nos ensinar, para nos tornar capazes. E é isso que nós temos que transmitir para os nossos filhos, para que eles transmitam para outros, que a Escritura é o norte, que a Escritura é a verdade, que a Escritura é inspirada, que ela pode nos transformar e nos fazer sábios para viver sobre essa terra. Não é com qualquer palavra que nós estamos lidando, nós estamos falando da palavra de Deus. Essa é a Escritura, e ela é verdadeira, e cabe a nós, dia após dia, independente da idade dos nossos filhos, enquanto há tempo, falarmos dela. Nós falamos de muitas coisas, e não estou falando que é errado a gente falar do futebol, da escola, do trabalho, qualquer coisa assim, mas a gente fala mais dessas coisas do que da Escritura. E a última coisa que eu quero trazer aqui não é bem uma instrução de Paulo, não é bem um conselho, mas uma atitude de Paulo que fala muito alto aos nossos corações. Paulo ele vai falar a respeito de Marcos. Ele vai falar no verso 11, capítulo 4, verso 11, só Lucas estava comigo, toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Marcos, lá no capítulo 15 de Atos, versos 37 e 38, tem uma discussão entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé quer levar Marcos para a próxima viagem missionária e Paulo fala que não, porque ele abandonou os dois, seja por medo, seja por imaturidade, seja o que for, ele abandonou os dois, e Paulo fala, não quero ele. Então Paulo e Barnabé se separam. Passados anos, a gente vê que Paulo, aparentemente, ele percebeu que houve uma mudança em Marcos. Percebeu que Marcos estava sendo útil, que havia se arrependido. E ele aqui, no final da sua vida, ele fala para Timóteo, me traz Marcos, ele é útil no meu ministério. Por que eu digo que isso fala alto nos nossos corações? Porque eu comecei falando que bom seria que todas as decisões dos nossos filhos fossem boas, fossem assertivas, fossem corretas, mas a verdade é que não são muitas vezes. E os nossos filhos precisam saber que na família, no corpo, há lugar para arrependimento, há lugar para perdão. Nossos filhos vão errar muitas vezes, nossos amigos vão errar muitas vezes, mas no corpo, em Cristo, há lugar para perdão. Em Cristo há lugar para reconciliação. Em Cristo há estender a mão para levantar o caído.
Não é questão de passar a mão na cabeça do pecado. O pecado a gente tem que tratar, a gente traz a pessoa, a gente anda junto, mas é cuidar das pessoas. Muitos jovens caem no pecado e se afastam do Evangelho porque eles sabem que não terão pessoas para ajudá-los, apenas críticos, apenas apontar de dedos. A pessoa se arrependeu, a pessoa mudou e a gente está apontando o dedo de pecado lá de trás, quando Cristo já perdoou e a pessoa já nem comete mais. Quando a comunidade da fé, a família da fé, deveria ser aquela que levanta de novo, que abraça, que ergue. Mais uma vez eu falo, não estou falando de negligenciar pecado. Eu creio na disciplina bíblica. Eu creio que às vezes é necessário a gente aplicar uma disciplina um pouco mais veemente, um pouco mais pesada. Mas a disciplina não tem que ser o fim. A restauração é o fim. Não pode uma disciplina durar a vida toda. Qual de nós, quando o filho apronta alguma travessura, disciplina, manda para o quarto e mantém ele isolado lá um mês no quarto? Estou falando de uma forma exagerada para a gente entender.